Oi, oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz. E louvado seja o Senhor por sua presença aqui nesse vídeo, para juntos aprendermos mais sobre o nosso grandioso Deus. Hoje nós estudaremos o capítulo 6 do livro Eventos Finais, que vem com o título O Estilo de Vida e as Atividades do Remanescente. No último vídeo nós vimos sobre a vida devocional do remanescente. Vimos a necessidade que nós temos de manter um contato diário com Jesus por meio da oração e por meio também do estudo da palavra de Deus. E hoje nós veremos o modo de viver, o estilo de vida do remanescente, do povo fiel do Senhor que aguarda a sua breve e gloriosa volta a essa terra. Mas antes, já te peço para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e também não se esqueça de ativar os sininhos de notificações, porque isso vai estar ajudando muito. E agora, para darmos início ao nosso estudo, te convido a juntos fazermos uma oração. Santíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso que habita no mais altos céus, venha nesse momento, Senhor, abençoar esse estudo. Que esse estudo seja guiado unicamente pelo Teu Santo Espírito e que venha fazer diferença em nossas vidas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, eu vou dar início a esse estudo te fazendo uma pergunta. Qual o modo de viver do remanescente de Deus? Qual o modo de viver daqueles que professam esperar a volta de Cristo a essa terra? Será que nós podemos viver de qualquer jeito ou do jeito que mais nos agrada? Aqui nesse livro, o primeiro tópico desse capítulo é o espírito de abnegação e serviço. E aqui então vem dizendo que Deus, ele tem esperado por muito tempo que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, se apodere do seu povo. Ou seja, Deus quer que nós trabalhemos para ele. Mas com qual objetivo? Aqui vem nos dizendo que quando o povo de Deus de fato se levantar para fazer o seu trabalho, para fazer a obra que é indicada pelo próprio Senhor, quando toda a igreja se levantar para cumprir o ID de Jesus Cristo, todo mundo será logo advertido. E o Senhor Jesus retornará à terra com poder e grande glória. Então veja, o que o povo de Deus mais espera, o que o remanescente mais aguarda é a volta de Jesus. Nós almejamos ver Jesus nas nuvens dos céus. Só que antes de Jesus voltar, o evangelho precisa ser pregado. As pessoas precisam ser advertidas, as pessoas precisam ser alcançadas por Jesus. E Jesus, ele confiou a cada um de nós essa obra de levarmos o evangelho, de pregarmos as boas novas da salvação. Tem um texto no livro Parábolas de Jesus, na página 326, que eu gosto muito, eu até anotei aqui em uma das minhas bíblias, que vem dizendo o seguinte: tão certo como nos está preparado um lugar nas mansões celestes, há também um lugar designado aqui na terra, onde nós devemos trabalhar para Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem um lugar preparado, um lugar reservado para você lá no céu. Mas Ele também tem um lugar reservado para você aqui na terra para trabalhar na obra dele. Você tem um ministério a ser desenvolvido. E se você ainda não sabe qual é o seu ministério, qual é o seu dom, busque orientação na palavra de Deus. Ore ao Senhor e pergunte a Ele o que Ele deseja de você, como Ele quer te usar, e se coloque inteiramente à disposição para trabalhar em sua seara. Então não pense de forma alguma que a missão de levar o evangelho, de levar salvação para as pessoas é apenas dos líderes da igreja. Veja o que vem nos dizendo aqui. Cristo confia a seus seguidores uma obra individual. E vem dizendo mais: responsabilidade individual, esforço individual e sacrifício pessoal são exigências do evangelho. Você tem contato com pessoas que os líderes da sua igreja ou que os outros membros da sua igreja não têm. Então você deve buscar se encher do Espírito Santo para testemunhar para essas pessoas, para de alguma forma alcançar essas pessoas. E aqui também tem um outro tópico, que vem nos dizendo para vivermos cada dia como se fosse o último. Veja o que nos diz. Devemos vigiar, trabalhar e orar como se este fosse o último dia a nós concedido. Então, acima de tudo, busque todos os dias estar preparado para a volta de Jesus a essa terra. Aqui em Mateus, no capítulo 6, no versículo 34, vem nos dizendo assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. O único dia que nos pertence é o hoje. O amanhã não nos pertence, o ontem já foi. E diante disso, eu não estou aqui dizendo que nós não devemos nos preocupar com o futuro ou fazer planos para o futuro. Mas coloque esses planos nas mãos de Deus. Entregue os seus desejos, os seus planos e os seus sonhos nas mãos do Senhor. Veja o que vem nos dizendo aqui no livro. Apresentem a Deus todos os seus planos para serem executados ou rejeitados conforme a sua providência indique. Deus, ele sabe o que é melhor para você.
Ele tem planos maiores e melhores para a sua vida. Então confie no cuidado do Senhor, entregue sua vida nas mãos dele e tenha certeza que ele fará o melhor. E viva todos os dias unicamente para a honra e glória dele. E aqui também tem um outro ponto muito importante para o remanescente de Deus, que tem a ver com o santo sábado do Senhor. O sábado ele não pode de forma alguma ser guardado de qualquer forma. Veja o que vem nos dizendo aqui. Durante toda a semana, devemos ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável, a fim de observá-lo conforme o mandamento. Não devemos observá-lo simplesmente como uma questão de lei. Devemos compreender suas relações espirituais com todos os negócios da vida. O sábado não é um dia qualquer. O sábado é o memorial da criação. O sábado é o único mandamento da lei de Deus que traz Deus como criador de todas as coisas, dos céus, da terra, do mar e de tudo que existe. A cada sábado nós somos lembrados de onde nós viemos, o porquê nós estamos aqui e para onde nós iremos. Então busque guardar o sábado da maneira correta, se prepare para esse dia e nas horas santas, acima de tudo, busque louvar e adorar o Criador dos céus e da terra. Busque também fazer o bem ao próximo e deixe de lado todo e qualquer tipo de pensamento e assunto secular. Um outro tópico também muito importante para o remanescente de Deus é ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Aqui vem nos dizendo: o dízimo é sagrado, reservado por Deus para si mesmo, e não apenas os dízimos, mas também as ofertas. O dízimo bíblico é 10% de tudo aquilo que você recebe. Esses 10% não pertence a você, mas pertence ao Senhor. Então nós não damos o dízimo, mas nós devolvemos o dízimo ao Senhor, porque tudo que nós temos veio das suas mãos e agora nós estamos devolvendo os 10%. E a oferta? A oferta é de acordo com aquilo que está dentro do seu coração, de acordo com a sua gratidão ao Senhor. Tudo que nós recebemos vem das mãos de Deus. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 17 e 18, nos diz que até mesmo a força que nós temos para trabalhar vem de Deus. Então tudo vem das suas mãos. Lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 22 e 23, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Então se você está aí vivo, se você acordou mais um dia, é porque Deus permitiu, é Ele que te mantém todos os dias. E a pergunta que eu te faço é: como está o seu coração diante do Senhor? Você é grato a Deus? Aqui nos diz mais: nenhum daqueles cujo caráter estiver maculado com a nódoa imunda do egoísmo poderá entrar no céu. Portanto, Deus nos prova aqui, concedendo-nos bens, para que o uso que fizermos deles possa revelar se nos poderão ser confiadas as riquezas eternas. E uma outra característica que também deve estar presente no remanescente do Senhor é a obra médico-missionária. E o que isso quer dizer? Quer dizer que cada indivíduo que professa aguardar a volta de Jesus a essa terra deve buscar tornar-se entendidos em relação às doenças. O que causa a doença, a forma de evitar, forma de curar da maneira mais natural possível. E nós temos inúmeros materiais à nossa disposição que pode nos ajudar quanto a esse assunto, como por exemplo o livro Medicina e Salvação, Conselhos sobre Regime Alimentar, Conselhos sobre Saúde, Ciência do Bom Viver, Temperança. São inúmeros livros e materiais que estão à nossa disposição para nós aprendermos mais e mais quanto a esse assunto. E quando nós adquirimos esse conhecimento, então nós podemos ser grandes instrumentos nas mãos de Deus para trabalhar na sua causa, para ajudar as pessoas, para aliviar o sofrimento das pessoas. E como povo de Deus, nós não podemos apenas ter conhecimento sobre isso, mas nós devemos dar valor à saúde. E por quê? Porque nós somos templos do Espírito Santo e Deus se importa com a nossa saúde. Já foi comprovado cientificamente que tudo aquilo que nós comemos afeta a nossa mente de maneira positiva ou de maneira negativa, afeta o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir. Se eu como e bebo de forma errônea, eu vou pensar e agir de forma errônea. E aqui nesse livro vem nos dizendo: a verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar adequadamente aquilo que é saudável. E então continua trazendo aqui os 8 remédios naturais: ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Esses são os verdadeiros remédios. Então não é apenas a questão da alimentação, porque tem muitas pessoas que têm uma alimentação mais natural, mas dormem extremamente tarde, não toma a quantidade correta de água por dia, não toma luz solar, não pratica exercícios físicos, é uma pessoa que não confia em Deus.
Então tudo isso prejudica a nossa saúde, prejudica o templo do Espírito Santo. Então nós precisamos colocar em prática esses 8 remédios naturais. Quando nós não somos temperantes, em especial no comer e beber, nós não conseguimos fazer um discernimento correto entre o bem e o mal. E nós também não conseguimos entender de forma clara as verdades apresentadas na palavra de Deus. E aqui nesse livro também vem nos dizendo, que o objetivo de Deus é nos fazer retornar à alimentação original. E qual é a alimentação original que Deus nos deu? É a alimentação que se encontra lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 29, que vem nos dizendo: E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Ou seja, uma alimentação vegetariana, simples e o mais natural possível. Aqui no livro continua nos dizendo: devem ser vistas maiores reformas entre o povo que diz estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ela ainda não realizou. Nós, como povo do Senhor, como os filhos fiéis de Deus que aguardam a sua breve e gloriosa volta a essa terra, nós devemos ser diferentes em tudo, inclusive no comer. Se lá no Éden, na criação do mundo, antes do pecado, Deus instituiu uma alimentação vegetariana e natural, é porque esse é o ideal de Deus. E eu não estou aqui dizendo que é fácil mudar a nossa alimentação. De fato, não é fácil. É necessário muito esforço e, acima de tudo, oração. Então, busca o poder do alto, busca o poder de Deus para mudar a sua alimentação e para abandonar aquilo que tem te impedido de ouvir perfeitamente a voz de Deus, de compreender as verdades apresentadas na palavra de Deus. E falando ainda sobre alimentação, o livro aqui ele também vem falando sobre o jejum. Veja o que nos diz: o verdadeiro jejum que deve ser recomendado a todos é a abstinência de qualquer espécie estimulante de alimento e o uso apropriado de alimento saudável e simples que Deus proveu em abundância. As pessoas precisam pensar menos no que comer e beber em matéria de alimento temporal e muito mais em relação ao alimento do céu, que dará disposição e vitalidade a toda a experiência religiosa. Ou seja, comer saudável também em jejum. Porque não adianta você ficar, um período de 24 horas sem comer nada, mas depois que aquele jejum acabar, você ir lá e comer tudo aquilo que te faz mal. Então é necessário se abster constantemente de tudo aquilo que de alguma forma irá embotar a sua mente e assim atrapalhar o seu relacionamento com Jesus. E uma outra característica também do povo de Deus é o culto familiar. Aqui vem nos dizendo: ao fim da tarde e pela manhã, una-se com os filhos no culto a Deus, lendo sua palavra e cantando seu louvor. Ensine-os a memorizar a lei de Deus. Então, pais, levem seus filhos aos pés do Salvador. Busquem o Senhor juntos. E como realizar o culto familiar? Aqui também vem nos dizendo: sejam os períodos de culto familiar curtos e espirituais. Não permita que os filhos ou qualquer membro da família tenham sentimento de aversão a eles, devido à monotonia ou falta de interesse. Quando um extenso capítulo é lido e explicado e se faz uma longa oração, esse precioso culto se torna enfadonho e é um alívio quando passa. Agora, caso você que esteja me assistindo seja o único membro na sua família cristão, tente chamar a sua família para o culto, tente chamar a sua família para fazer uma oração, para estudar a Bíblia, mas caso isso não seja possível, caso eles realmente não queiram, não tenham interesse, seja você um testemunho no seu lar. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, coloque a sua família no altar de Cristo, faça o seu culto individual e ore todos os dias por cada membro da sua família. E tenha certeza que Deus estará trabalhando no coração deles. E aqui também vem falando sobre o cuidado que nós devemos ter ao se envolver com o mundo. Nós devemos evitar qualquer tipo de situação ou de evento que afaste os nossos pensamentos dos céus, que afaste os nossos pensamentos de Jesus. Aqui vem nos dizendo: os que estão aguardando e esperando o aparecimento de Cristo nas nuvens do céu não se misturarão com o mundo em sociedades e reuniões de divertimento meramente para o próprio prazer. E diz mais: vincular-nos por contratos ou em sociedades ou associações comerciais com os que não pertencem à nossa fé não está de acordo com o plano de Deus. Então não faça uma sociedade com quem não pertence à mesma fé que você. E diz mais: devemos nos unir a outras pessoas,
contanto que não sacrifiquemos princípios. Ou seja, nós devemos nos aproximar das pessoas com o objetivo de salvá-las, mas sem abrir mão dos nossos princípios. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós pertencemos ao reino celestial. Então, cuidado com as suas amizades, cuidado com os lugares que você frequenta, cuidado com aquilo que você tem se envolvido. E quanto às recreações e aos divertimentos dos cristãos, será que nós podemos participar de tudo? Será que nós podemos ir em qualquer lugar? Aqui vem nos dizendo: os cristãos têm ao seu dispor muitas fontes de felicidade e podem dizer com certeza infalível quais são os prazeres lícitos e corretos. E continua nos dizendo: caso possam levar consigo Jesus e manter-se em espírito de oração, estarão perfeitamente seguros. E a pergunta que eu te faço é: quais lugares você tem frequentado? Será que os lugares que você tem ido, você poderia chamar Jesus para ir com você? O que você tem feito com seus amigos? Será que Jesus faria o mesmo? Será que Jesus se alegra com aquilo que você tem feito? Quanto mais você se envolve com os prazeres do mundo, mais você afasta seus pensamentos e sua mente do céu. Você vai perdendo prazer naquilo que é divino, você vai perdendo a vontade de orar, de ler a Bíblia, de estar na presença de Deus, de ir à igreja. Então, cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você assiste, que você lê, com o que você come. Cuidado com os lugares que você frequenta. E quanto ao vestuário e adornos, aqui nos diz: não há necessidade de fazer do assunto do vestuário o ponto principal de nossa religião, porque de fato esse não é o ponto principal. E continua: há algo mais valioso sobre o que falar. Falemos de Cristo, e quando o coração estiver convertido, tudo que não está em harmonia com a palavra de Deus cairá. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não agrada o Senhor, automaticamente vai sendo excluído da nossa vida. E então continua dizendo: se somos cristãos, seguiremos a Cristo, mesmo que o caminho em que tenhamos de andar contrarie as nossas tendências naturais. Não há necessidade de dizer que não devemos usar isto ou aquilo, pois se o amor a essas coisas vãs estiver em nosso coração, deixar de usar nossos adornos apenas se assemelhará ao corte da folhagem de uma árvore. As tendências do coração natural de novo surgiriam. Devemos ter consciência própria. E nos diz mais: a aparência exterior mostra o que está no coração. Então entenda, quando o indivíduo ele tem relacionamento verdadeiro com o Senhor, quando ele de fato é convertido, automaticamente ele irá mudar o seu vestuário. Ele se vestirá para honrar e glorificar o nome de Deus. Sabe, nós não somos desse mundo. E nós não podemos ser iguais ao mundo. E por buscarmos sermos diferentes, sermos semelhantes a Jesus Cristo, nós iremos enfrentar oposição, iremos enfrentar rejeição, iremos enfrentar ataques e até mesmo perseguição. Mas não desanime, você pertence ao reino celestial e deve viver como filho amado do Rei do Universo. Que Deus nos ajude a viver todos os dias como seus verdadeiros seguidores. Que pela graça de Deus o mundo veja Cristo em nós, veja em nós a diferença. Que venhamos ser imitadores de Jesus Cristo e não desse mundo. Aguardo você para o próximo estudo. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.